Fala galera, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de revisão Enem 2018. Hoje nós vamos encerrar esse nosso segundo módulo, que é o módulo que tratou a respeito das ligações químicas. Hoje nossa aula é muito especial. Hoje nós vamos dar continuidade às previsões a respeito das propriedades das substâncias. E hoje nós vamos fazer previsões discutindo, aprendendo um pouco sobre forças intermoleculares. Turma, a aula de hoje é super, hiper, mega importante. Sempre, todo ano, tem uma questãozinha de forças intermoleculares dentro do Enem. Aí você me pergunta, mas Flávio, vem cá, o que são forças intermoleculares? Turma, o nome já está dizendo. Forças intermoleculares são forças que estão entre moléculas. Para que você possa entender bem direitinho e você não possa esquecer mais nunca, olha o que eu trouxe para você. Turma, imagine que você tenha duas moléculas de água, como essas duas moléculas que eu estou colocando aqui. Turma, presta muita atenção. Entre essas duas moléculas existe uma força. Entre essas duas moléculas existe uma força de natureza eletrostática e essa força é a força responsável por deixar essas moléculas próximas uma das outras quando a substância ela está no estado sólido ou no estado líquido. Entre essas duas moléculas de água existe essa força que eu estou representando por essa linha. Essa força é a força ou interação intermolecular. Beleza? Tranquilo? Aí você me pergunta assim, mas Flávio, qual é a importância das forças intermoleculares? O que as forças intermoleculares elas influenciam? Galera, as forças intermoleculares elas influenciam todas as propriedades físicas das substâncias. Então, por exemplo, a temperatura de ebulição de uma substância é influenciada também pelas forças intermoleculares. A solubilidade é influenciada também pelas forças intermoleculares. Então, quando você sabe qual é o tipo de força que existe entre duas moléculas, você é capaz de fazer a previsão, por exemplo, da temperatura de ebulição de uma substância. Se uma substância é mais ou menos volátil do que a outra. Você, depois dessa aula, vai ser capaz de fazer a previsão também da solubilidade entre duas substâncias através da leitura das forças intermoleculares. Então, pessoal, esse assunto, como eu falei, é super, hiper, mega importante. Então, vamos começar falando dele, que eu quero que você entenda que assunto importante não é difícil. Então, vamos aprender? Vem comigo para o quadro para que a gente possa entender bem direitinho esse assunto importantíssimo para você, para o seu Enem. Vem comigo. Galera, vê só. A gente vai começar fazendo uma observação bem simples. Nós vamos pegar a molécula que está sendo estudada e a gente vai começar determinando se essa molécula ela é apolar ou se essa molécula ela é polar. Preste atenção. Se você não sabe como determinar a polaridade de uma molécula, olhe a aula anterior a essa, viu? A aula que está na frente dessa aula no nosso módulo é a aula que determina a polaridade da molécula. Beleza? Então vem comigo. Vem comigo. Se tua molécula ela for apolar, o tipo de força que existe entre essas moléculas é chamado de dipolo induzido. Isso mesmo. O tipo de força intermolecular que existe entre moléculas apolares é chamada de dipolo induzido. Beleza? Então presta atenção no que eu vou lhe mostrar aqui. Vem comigo. Eu vou pegar uma molécula, a molécula do CO2. A molécula do CO2 é uma molécula apolar. Aí presta atenção. Eu vou pegar outra molécula de CO2. Turma, entre essas duas moléculas, quando o CO2 está no estado sólido, formando gelo seco, ou quando o CO2 está no estado líquido, existe, presta atenção, uma força de atração.
que é justamente a força que deixa essas duas molequinhas juntas, próximas umas às outras. Essa força que existe entre duas moléculas apolares é chamada de dipolo induzido. Flávio, só isso, só isso. Se você, presta bem atenção, determinou que a tua molécula ela é apolar, entre as moléculas daquela substância polar existe um tipo de força que você chama de dipolo induzido. Tranquilo? Presta atenção. Essa força de dipolo induzido, ela tem um sinônimo. E é importante que você saiba esse sinônimo. O sinônimo de dipolo induzido é forças de London, também chamadas de dispersão de London. Então, quando você encontrar numa questão forças ou dispersão de London, ele está trabalhando com as forças de dipolo induzido. Vou até colocar aqui embaixo para que você anote e que você não esqueça que dipolo induzido é igual às dispersões ou forças de London. Tranquilo? Beleza? Vem comigo. Agora, se tua molécula for polar, tu vai ter que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se tua molécula for polar, tu vai ter que olhar a estrutura da molécula. Preste atenção. Se tua molécula for polar, tu vai olhar a estrutura da molécula. Aí vem comigo. Se na estrutura da molécula você tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, essas moléculas, elas são unidas umas às outras por um tipo de força que a gente chama de ligação de hidrogênio. Calma, eu vou repetir. Calma, você deve estar falando, calma, Vou repetir. Vem cá. Presta atenção. Se tua molécula for polar, o que é que tu vai fazer? Tu vai olhar a estrutura. Se na estrutura dessa molécula você tiver hidrogênio juntinho a flúor, oxigênio ou nitrogênio, o tipo de força que existe entre essas duas moléculas, qual é? É a ligação de hidrogênio. Deixa eu te dar um exemplo. Exemplo clássico, né, cara? Olha só. Vou pegar água. Água no estado sólido, água no estado líquido. Turma, presta atenção e não vai me errar um negócio desse. Olha só. Repara que tu tem o hidrogênio e na estrutura da água tu tem o hidrogênio juntinho, coladinho ao oxigênio. Repara que o oxigênio é um dos elementos do que a gente chama de FON. Então, como o hidrogênio ele está ligado juntinho, coladinho a um dos elementos do FON, a força que atrai essas duas moléculas de água a gente chama de ligação, olha só, ligação de hidrogênio. Beleza? Aí você diz assim, ah, Flávio, com a água é bem claro. Mostra a outra aí. Olha aqui, ó. Presta atenção. NH3, vou pegar aqui, ó. NH3. Você tá vendo? Repara, o hidrogênio, ele tá juntinho, ele tá coladinho a um dos elementos do FON. Então, a força, presta atenção, a força que faz com que essas duas molequinhas elas estejam juntas, elas estejam próximas, é classificada como ligação de hidrogênio. Beleza? Aí presta atenção, vem comigo. Se tua molécula for polar, o que é que tu vai ter que fazer? Olhar a estrutura. Se na estrutura da molécula você tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligação de hidrogênio. Vem comigo. Se tua molécula for polar e tu tiver o hidrogênio ligado a FON, isso aqui é uma buzininha,
Se tua molécula for polar e tu tiver o hidrogênio, aperta a buzininha, sai o quê? Fom. Aperta a buzininha, sai o quê? Fom. As moléculas, elas são unidas por ligação de hidrogênio. Beleza? Aí você diz assim, e se minha molécula for polar e eu não tiver hidrogênio ligado a Fom? Você tem um tipo de força que a gente chama de dipolo permanente. Deixa eu dar um exemplo para você? Vou pegar aqui, ó, HCl, vou pegar aqui HCl. HCl é uma molécula polar. Agora repare, o hidrogênio tá ligado, tá juntinho a um dos elementos do Fom? Não. Então a força que existe, olha só, entre essas duas moléculas, a gente chama de dipolo permanente. Pronto. É o que, Flávio? Forças intermoleculares. É só isso? É só isso. Beleza? Agora, a gente vai conseguir, a partir disso aqui, a fazer algumas previsões. Essas previsões, elas são feitas analisando o quê? Analisando a intensidade das forças. Pessoal, dessas 3 forças intermoleculares, a mais intensa são as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são as forças entre moléculas que têm a maior intensidade. Depois você tem a dipolo permanente. E por último você tem dipolo induzido. Vou colocar aqui embaixo para que você não esqueça, beleza? Ligação de hidrogênio é mais intensa, é mais forte que dipolo permanente. Dipolo permanente é mais intenso, é mais forte do que dipolo induzido. Aí você fala assim, isso vai influenciar em quê? Na temperatura de ebulição. Compostos que são unidos por ligação de hidrogênio apresentam temperaturas de ebulição maiores quando comparados a compostos que são unidos, por exemplo, através de dipolo induzido. Eu posso dizer que os compostos que são, as moléculas que têm dipolo induzido como a força de atração são moléculas mais voláteis e as que têm ligação de hidrogênio são menos voláteis. Ou seja, você está fazendo uma previsão da volatilidade de um composto. Tranquilo? Beleza? Turma, fica ligado nas resoluções das questões do Enem que a gente tem no fim de cada módulo. No fim de cada módulo, a gente tem como isso caiu no Enem. E é exatamente resolvendo essas questões que eu mostro para você esses bizus, essas regras práticas que a gente está apresentando nas aulas teóricas. Beleza? Tranquilo? Espero que você tenha gostado. Tenho certeza que a gente está fazendo um time forte e esse time forte vai conseguir a aprovação. Tranquilo? Um forte abraço, um beijo no coração. Tchau!